Meu nome é Zulmira de Oliveira Bastos. Tenho 81 anos e sou de Santa Ernestina, interior de São Paulo. Lugar pequeno, língua grande. Onde as casas vivem de porta aberta, mas os segredos dormem trancados no porão. A casa dos meus pais era uma dessas casas que todo mundo comentava. Tinha muro alto, janelas grandes e nome na cidade. Não era por política nem por igreja, era por causa das festas. Festas que não apareciam em convite, não saíam no jornal, mas quem importava sabia. Tinha lista. Se o nome não estava lá, nem adianta bater no portão. Era tudo no sigilo, mas a cidade cochichava. Diziam que era casa de gente importante. E era mesmo. Importante para os outros. Para mim, era só a casa onde a infância morreu calada. Naquela casa nunca faltou comida. Nem roupa boa, nem brinquedo bonito, nem sapato brilhando. A gente tinha tudo. Tudo menos sossego. Meu pai dizia que prestígio se constrói com boas alianças. Minha mãe dizia que a imagem da família era nossa obrigação. E eu aprendi cedo o que significava ser a boneca da sala. Quando eu era bem pequena, catarrenta mesmo, daquelas que ainda tropeça no degrau da cozinha e leva bronca por chorar, minha mãe já me ensinava a sorrir na frente dos outros. Senta direito, mexe no cabelo assim, não retruca. E pelo amor de Deus, Zulmira, não faz desfeita. Era o que ela mais dizia. Como se desfeita fosse o pior pecado. A primeira festa que lembro, eu estava de vestido branco, daqueles que pinica no pescoço. Sapato duro, cabelo puxado. A sala cheia, gente com cheiro forte, risada forçada, copo cheio. Me colocaram sentada num banquinho, do lado da mesa de frios. Fica aí que cê tá linda, minha mãe disse. Eu fiquei, porque obedecer era a regra. Aí veio um homem, um dos convidados fixos, como minha mãe chamava. Grande, cara vermelha, barriga estufada de riso. Ele olhou de cima, sorriu e disse alto para todos ouvirem. Essa aqui que é a famosa bonequinha da Dona Ofélia? Todo mundo riu. E antes que eu pudesse responder, ele me pegou no colo, assim, sem perguntar. Me sentou nas pernas dele como se eu fosse um gato de sofá. A mão dele era pesada, apertava com jeito de quem não tinha pressa. E eu endureci. O coração batia alto no ouvido, o estômago revirava, e um incômodo forte começou a me morder por dentro, uma fisgada que fez o corpo inteiro arrepiar. Não sei explicar, só sei que debaixo daquele vestido bonito alguma coisa doía. E um fio de sangue apareceu, manchando a calcinha nova que minha mãe tinha comprado especialmente para a ocasião. Eu travei, fiquei muda, só os olhos se mexiam, buscando socorro. Minha mãe estava do outro lado da sala, com uma bandeja de taças. Ela olhou. Eu juro por tudo que ela olhou. Viu meu rosto, viu o homem rindo alto, viu a mão dele onde não devia. Viu o sangue manchando a barra do vestido. Parou por um segundo, ajeitou a postura e disse como quem ensina etiqueta. Menina, não estraga o vestido, viu? É roupa de festa. E seguiu, como se tivesse dito para eu limpar a boca suja de molho. Naquela hora, eu entendi. Entendi que ali, naquele ambiente chique, com cortina de renda e música no rádio, eu era só parte da mobília. Não importava o que eu sentia, importava o que os outros viam. E a dor não podia aparecer. Depois que me soltou, o homem deu uma risada e voltou a conversar com meu pai como se nada. Eu escorreguei do colo dele feito pano molhada e fui me esconder num canto da sala, fingindo que estava com sono. Sentada ali, com o sangue colado no forro, eu vi meu pai parado na porta. Cigarro na boca, copo na mão, me olhando. Ele viu, eu sei que viu, mas só abaixou a cabeça e deu um gole demorado na bebida. E ali, naquela tarde bonita de casa cheia, foi quando eu aprendi a sorrir enquanto sangrava. E ninguém achou isso errado. Depois da primeira festa, eu virei figurinha repetida. Não tinha mais volta. Meu nome entrou na lista da casa junto com o de todo aquele povo importante. Mas não era para comer doce nem brincar de roda, não. Era para servir, sorrir e ficar bonita na presença dos homens que mandavam na cidade.
A casa vivia cheia de adulto com sede. Sede de tudo quanto era coisa. O tipo de homem que chegava com paletó engomado, sapato que brilhava mais que espelho e um sorriso que cheirava mais a mentira do que a talco. Homens de fala mansa, mas mão rápida, que riam alto, puxavam a gente pelo braço e diziam que menina esperta, como quem prova fruta no mercado. E não era só homem não, tinha mulher também. E como tinha! Aquelas que sempre apareciam nas festas, as mesmas. Cabelo arrumado com laquê, perfume forte, vestido justo e batom vermelho escuro que parecia pintado com pincel de parede. Umas eram mais velhas, com jeito de quem já sabia muito. Outras mais novas, que ainda andavam torto no salto alto, mas riam como se já tivessem visto tudo. Tinha uma em especial. Ah, essa eu lembro como se fosse ontem. Chamava Laide. Era a preferida dos homens. Alta, morena, cintura fina e um jeito de andar que fazia até o chão da varanda mudar de direção. Os homens adoravam abraçar ela. E ela deixava. E mais, parecia gostar. Parecia entender o jogo todo. Quando Laide entrava na festa, até minha mãe puxava a blusa para cima e endireitava o coque. E meu pai coçava a barba e sumia por uns minutos. Eu assistia tudo da beirada, primeiro em pé, depois com uma bandeja na mão. Me ensinaram a servir licor, levar os guardanapos, distribuir copos. Mas a verdade é que a bandeja era só desculpa. Eu era parte do cenário. Bonequinha ambulante, flor de enfeite, passava de colo em colo como se fosse presente de sorteio. Mas que boneca linda, hein, Ofélia? Diziam. E minha mãe sorria com orgulho, como se tivesse ganho um troféu. Criei direitinho, né? Sempre educada, sempre sorrindo, ela respondia. Educada, porque ficava muda. Sorrindo, porque não sabia que podia franzir a testa. Teve um dia, uma dessas tardes em que o sol derretia a cidade, que eu fui para a cozinha buscar mais copos. Tava suando, cansada, querendo só um gole de água. Mas aí veio um dos convidados. Nem lembro o nome dele. Tinha cabelo engomado, cheiro de fumaça e um dente de ouro que brilhava quando ele ria. Chegou por trás de mim, abaixou e deu um beijo no meu pescoço. Assim, sem pedir, sem avisar. Eu me encolhi, travei, a bandeja quase caiu da mão. E antes que eu conseguisse me afastar, minha mãe apareceu na porta da cozinha. Vi quando ela parou, viu a cena inteira e soltou uma risadinha. Vai acabar casando com um homem desses, Zulmira. Cê tá vendo só? Já tá chamando a atenção. Eu queria vomitar. A água que eu ia pegar virou pedra no estômago. Não falei nada, fiz que nem sempre. Engoli seco, voltei para a sala com o copo tremendo na mão. Ele veio atrás, claro. Sempre vem. Homem assim gosta de ver até onde a gente aguenta sem gritar. De noite, depois que a casa esvaziava, eu fingia que dormia. Me enrolava toda no lençol da cama da varanda, com o coração batendo na garganta, ouvindo os risos abafados dos homens ainda no quintal. Porque os mais íntimos sempre ficavam um pouco mais. Sempre tinha mais bebida, mais conversa, mais planos sujos disfarçados de negócio. E era sempre a mesma frase que eu escutava saindo das bocas deles quando achavam que ninguém ouvia. Essa sua menina vai render bons frutos, dona Ofélia. E minha mãe ria. Ria baixinho, como quem confirma sem precisar dizer. Ali, encolhida no colchão duro, eu entendi que fruto, para eles, era coisa que se colhe cedo, que se aperta, que se mede com a mão. Eu era só isso. Um nome na lista, um sorriso no canto da sala, um futuro preparado por outros, e nenhum deles me perguntou se eu queria. Mas ninguém nunca perguntou nada mesmo. Depois que a rotina das festas se firmou, minha mãe criou um novo costume. Para garantir que esteja apresentável, ela dizia, e garantir, no dicionário dela, significava me trancar. Começava sempre do mesmo jeito, banho com água quase fervendo, bucha grossa raspando o corpo, shampoo que ardia os olhos e depois o ritual do perfume. Ela enfiava o dedo na latinha e esfregava atrás da orelha, no pescoço, nos pulsos. Dizia que eu precisava cheirar igual mulher decente, não igual criança suada. E mesmo sem saber exatamente o que era uma coisa ou outra, eu já tinha aprendido que cheiro era parte da armadilha.
Depois vinha a roupa, vestido apertado no peito, sapato que machucava os dedos. Ela me penteava com tanta força que o couro cabeludo doía e ainda dizia: menina bonita sofre um pouquinho mesmo. A última coisa era a chave. Minha mãe me colocava no quarto de visitas, aquele do fundo, com cama arrumada e janela pequena, e girava a chave por fora. Fica aí até eu chamar, ela dizia. Se sair, estraga tudo. E eu ficava, sentada na beirada da cama, com o coração martelando o chão, ouvindo o barulho da casa encher lá fora. O quarto tinha cheiro de sabão e flor seca. As cortinas eram amarelas, o armário vivia trancado e o único espelho era um redondo, pendurado na parede, torto. Eu olhava para ele sem saber se era eu que estava ficando esquisita ou se era ele que mostrava demais. Tinha dias que eu nem reconhecia meu próprio rosto. Era como se a menina que existia tivesse ido embora e deixado o corpo emprestado para outra coisa. Uma tarde, uma dessas tardes abafadas, a casa estava cheia, risadas altas, cheiro de carne assada, som de garfo batendo em prato. Eu estava lá no quarto, esperando o chamado da minha mãe, mas quem apareceu foi outro. A maçaneta girou devagar. Nem sei como, talvez ela tenha esquecido de trancar, ou deixou de propósito. Só sei que abriu, e entrou ele. Um dos homens de sempre, daqueles que não precisam falar alto para ser temidos. Chegou, fechou a porta, encostou nas costas e sorriu. Que menina comportada, sozinha aqui. Eu congelei, a pele arrepiou, não de frio, de pressentimento. Aquele tipo de calafrio que parece aviso. Olhei para o chão. Ele veio andando devagar. Disse mais umas palavras que não repito, porque até hoje queimam. E se aproximou demais. Quando senti ele me cercando, o coração virou tambor, a garganta travou. Comecei a chorar, baixo, sem barulho, só lágrima e soluço sufocado. Ele recuou rindo, como se fosse engraçado, como se meu medo fosse piada de mesa de bar. Abriu a porta de novo, ajeitou o cinto e saiu. E ninguém perguntou nada. Ninguém. Mas alguém escutou. Minha avó, que a gente chamava de vocinha, morava ali com a gente. Mulher calada, dura, dessas que carrega as rugas como medalha. Não falava muito, mas os olhos dela enxergavam o que ninguém queria ver. Ela estava passando pelo corredor quando ouviu alguma coisa. Bateu na porta, com força. Zulmira, você tá aí? Eu não consegui responder. A boca só tremia. Ela forçou a maçaneta, não abriu. Bateu mais forte. Abra essa porta! Foi aí que a minha mãe apareceu. Segurou a avó pelo braço, firme, e falou com os dentes travados. Você quer estragar o nome da nossa família? A vocinha regalou os olhos, puxou o braço de volta e soltou só uma frase antes de se virar. Essa casa fede, Zulmira. E não é por falta de sabão. 2 dias depois, ela fez a mala e foi embora. Disse que ia visitar um sobrinho em Pindorama. Nunca mais voltou. Nem carta, nem notícia. Sumiu como quem foge de maldição. E eu fiquei. Fiquei com o cheiro do sabão impregnado no corpo, com a risada daquele homem presa no ouvido e com a sensação de que a chave que trancava o quarto agora morava em mim. Porque não era o quarto que estava fechado, era minha vontade. Minha mãe sempre teve frases que grudavam na cabeça, mas uma em especial ficou comigo a vida inteira. Ela dizia: homem gosta de menina obediente, mas não boba. E ela me treinava assim, comando atrás de comando. Sentar com perna cruzada, falar pouco, sorrir só com os olhos. Se rir demais, acha vulgar. Se rir de menos, acha metida. Tudo tinha medida. E eu, catarrenta ainda, fui sendo moldada como vaso de louça fina. Não era para ser, era para parecer. Começou com o batom. Ela passava um tom rosa escuro na minha boca e dizia, para dar um ar de moça. Depois veio o vestido de cintura apertada, que me sufocava mais que o perfume que ela esfregava atrás da minha orelha. Me penteava com tanta força que doía no couro cabeludo, mas dizia, quem quer ser mulher bonita tem que aguentar. Nessa época, um dos convidados da casa passou a me olhar diferente, seu Alcides. Um sujeito que andava como se fosse dono da rua, com relógio grosso no pulso e sapato tão engraxado que a gente viu o céu refletido. Era desses que falava baixo, mas todo mundo calava quando ele abria a boca. No começo, ele só me chamava de princesa. Depois, começou a trazer coisas, presentes.
Primeiro uma caixa de bombom. Minha mãe disse, agradece, Zulmira. Depois, uma pulseira com fecho de ouro. Mostra o pulso para ele ver que serviu. Depois, uma caixa de música que girava uma bailarina. Ele tem bom gosto, né, Cília? Mas eu sentia que aquilo tudo tinha caroço. Era coisa pesada embrulhada em laço. E a cada visita dele, a minha mãe sorria mais. Ficava toda derretida, servia os melhores pratos, puxava assunto, enfeitava a sala com flor. Teve um dia que ela soltou assim, do nada. Alcides é homem direito. E olha só, tá de olho em você, menina. Isso é sorte. Sorte. Foi essa a palavra. Sorte. Como se um abismo fosse um bilhete premiado. Num domingo abafado, ele chegou mais cedo. Disse que precisava entregar uns documentos pro meu pai. Meu pai não tava. Coisa rápida, Zulmira, minha mãe disse. Vai lá no carro com ele, pega uns papéis. Eu travei. Olhei pra ela. Ela insistiu com aquele tom que não permitia a pergunta. Vai, menina, não faz desfeita. Fui. Ele abriu a porta do carro com uma calma que dava calafrio. Mandou eu entrar, que ia me mostrar o envelope certo. É muita papelada, não quero errar, ele disse. E eu, obediente, mas não boba, entrei. Lá dentro, o cheiro de couro misturado com perfume quase me fez engasgar. Ele trancou a porta com um clique seco. E o resto eu apaguei da memória por instinto. Só lembro do peso do olhar, da fala mansa que virou cerco, da sensação de estar presa num lugar que não era feito para mim. Quando saí do carro, o mundo estava girando. A barra do vestido rasgada, o laço da cintura puxado demais, os joelhos trêmulos, o rosto quente e um gosto de metal na boca. Entrei em casa com o coração acelerado, suando frio. Minha mãe me olhou de cima a baixo, viu a roupa desalinhada, mas não perguntou. Só disse, vai pro seu quarto. E se alguém perguntar, tropeçou, rasgou correndo. Coisa de criança. E pronto. Foi isso. Ela virou as costas como se tivesse me pedido para guardar uma toalha. Mas eu fiquei na sala. Fiquei só para ver, porque o que veio depois valeu mais do que qualquer resposta. Vi ela ajeitar o coque, passar o batom de novo e sair pela mesma porta que eu entrei. Foi até o carro. Ele já esperava, sentado, sorrindo. Ela se inclinou, disse algo que não ouvi. Ele riu, pegou um pacote do banco de trás e entregou a ela. Era grosso, encapado, coisa de quem paga. Ela recebeu com as 2 mãos. Deu aquele sorriso que só dava quando fechava negócio no açougue. Voltou para dentro como quem volta do mercado. Subiu as escadas, bateu a porta do quarto. E eu ali, parada, de vestido rasgado, entendendo tudo sem ninguém precisar explicar. Entendendo que obedecer não era proteção, era contrato. Se você tá aqui, meu bem, já sabe o ritual. Deixa seu like. Não é para me fazer famosa, não. É só para dar um calorzinho nessa alma minha que passou a vida toda batendo os dentes no frio dos outros. Me conta também de onde você me escuta, porque hoje eu acordei lembrando do gosto amargo que é sorrir sem lágrima nos olhos. Porque foi assim que eu aprendi a sorrir, com a cara esticada, sem emoção, só a pele forçada em curva. Sorriso bonito, mas vazio, igual vitrine de loja rica, tudo exposto, nada tocável. Os olhos secos. Aprendi a secar eles antes mesmo das lágrimas saírem. Não por força, mas por cansaço, porque chorar na minha casa era sinônimo de cena, e cena atrapalhava. Virei boneca de porcelana na estante da família, daquelas que ninguém limpa, mas vive sendo apontada com orgulho para as visitas. Olha como tá moça, olha como cresceu, olha que educada. Educada nada, meu bem. Educada é quem aprende a pensar. Eu só aprendi a obedecer. A escola, única coisa que me dava um restinho de ar, começou a notar. Porque por mais que minha mãe se esforçasse para fazer de mim um retrato bonito, tinha coisa que escapava. Minha letra, por exemplo, começou a tremer. Meus temas passaram a ter final sem final. E os professores viam. Os olhos baixos, o jeito lento de andar, o silêncio espesso que me acompanhava até na hora do recreio. Um dia, a diretora do colégio, Dona Lígia, mulher de coque duro e voz fina, me chamou na salinha dela. Falou devagar, como quem anda na beirada de um poço. Disse que eu andava desconcentrada, que tinha notado uma mudança de comportamento. Queria conversar com os meus pais.
Só para entender melhor o ambiente, ela disse. E minha mãe foi. Foi com um bolo de fubá quentinho num pano bordado. Levou também uma caixa com lápis, cadernos e régua nova. Presente para o colégio, falou com um sorriso grande demais. Se sentou, elogiou os professores, falou bem da diretora, disse que eu era criativa, que gostava de inventar. Desde pequenininha, dona Lígia, a Zulmira tem a cabeça no mundo da lua. A diretora aceitou o bolo, agradeceu a doação e nunca mais falou comigo sobre nada. Naquele dia, eu aprendi outra coisa. Verdade nenhuma sobrevive a um favor bem oferecido. A verdade morre, dona. Morre sufocada debaixo da gentileza forçada. Mas o corpo ainda tentava contar o que a boca já não dizia. Comecei a ter febre, daquelas que vêm do nada. Suar frio, calafrio, dor no fundo das costas. Senti um peso entre as pernas que não sabia nomear. Às vezes doía para sentar. Às vezes dava um enjoo que me deixava tonta só de ouvir música. Minha mãe dizia que era preguiça, que era frescura. Moça nova sente tudo forte mesmo. Teve um dia que desmaiei na varanda. Acordei com a cara no chão e a minha mãe mandando eu levantar para varrer. Mas quando a febre bateu os 40 e eu comecei a tremer igual vara verde, ela me levou no médico. Doutor Hermes. Consultório velho com janela que não abria. Paredes com quadro de santo e pôster de vitamina. Ele me examinou rápido, perguntou se eu sentia dor, onde era, como era. Olhou meus olhos. Depois chamou minha mãe de canto. Me desculpa perguntar, dona Ofélia, mas a moça tem vida ativa? Minha mãe arregalou os olhos e deu uma risadinha forçada. Pegou na alça da bolsa, cruzou as pernas e disse com voz leve. Doutor, Zulmira é mentirosa. Imagina a coisa e depois jura que aconteceu. Sempre foi assim. Vive no mundo da lua. Acha que tá doente, acha que alguém falou, acha que alguém tocou. É dessas, sempre inventou. Muito espertinha, sabe? Ele não perguntou mais nada. Fez uma receita de antibiótico, disse que era provavelmente infecção simples, que eu devia descansar, tomar chá e não pegar friagem. Mandou evitar agitação emocional, como se a agitação morasse na esquina e fosse só desviar o caminho. Na volta, dentro do ônibus, minha mãe disse: falar de coisa feia na frente de homem é feio. Você tem que saber se portar, Zulmira. Não envergonha tua mãe. E foi isso. No mesmo dia, ela me passou talco nas costas e trocou o lençol da cama. Disse que agora era só repousar, como se aquilo curasse. Mas não curava. Porque o que eu tinha não era só febre, era corpo pedindo socorro, era alma cansada, era memória pulsando feito ferida aberta. Eu queria gritar, mas não sabia mais o tom da minha voz. Então, continuei sorrindo, com os olhos secos, com a boca dura e o coração fechado por dentro, esperando que alguém, qualquer um, notasse que ali já não morava mais uma menina, morava uma sombra. Depois do médico, da febre, das infecções que ninguém levava a sério, eu comecei a me calar por dentro. Não só de boca, mas de alma. Me recolhi, me escondi. Passei a andar devagar, falando pouco, evitando espelho e janela. E minha mãe, ela notava, claro que notava, mas dizia que era fase. Adolescente é assim mesmo, fica esquisita, muda de humor, parece que anda com um bicho no corpo. Mas não era fase. Era um peso, um enforcamento lento, como se cada olhar errado tivesse me tirado um pedaço, e agora só restava a carcaça. Eu me trancava no quarto sempre que podia. Dizia que estava estudando, que estava com cólica, que ia dormir. Inventava desculpas, porque fugir era tudo o que eu sabia fazer, o único instinto que ainda funcionava. E mesmo assim, não era o suficiente. Minha mãe insistia. Dizia que moça bonita tinha que aparecer, mostrar presença, mostrar para a cidade o que tem de melhor. E eu me sentia uma carne pendurada no açougue, com etiqueta e tudo. Um produto na prateleira da sala, esperando quem levasse. Foi nesse buraco que apareceu o Dr. Jaime. Um homem polido, de sapato limpo e cabelo penteado para trás com brilhantina. A voz dele era baixa, pausada, como se cada frase fosse ensaiada. A fala parecia sabão escorrendo, e minha mãe se derretia toda.
Um homem desses, Zumira, estudado, culto, fino, não é qualquer um, não. Ele começou a frequentar a casa, com a desculpa de querer estimular meu lado intelectual. Disse que tinha livros, que conhecia autores, que podia me ensinar sobre o mundo, sobre poesia, filosofia, educação de verdade. E vinha sempre com alguma coisa: um livro de capa dura, um jornal importado, um caderno de caligrafia francês. Falava bonito, sempre elogiando minha inteligência, minha postura, meu jeito quieto. Mas os olhos passavam por cima da minha pele como quem varre a sala com intenção. No começo, minha mãe sentava junto. Fazia café, trazia biscoito, fingia que entendia das conversas. Depois, deixou de acompanhar. Disse que confiava, que quando o homem é de respeito, a gente pode dar espaço. E foi dando espaço demais. Começou assim. Um dia, ele chegou mais cedo. Disse que queria revisar comigo uns textos. Eu fui buscar o caderno na sala. Quando voltei para o quarto, ele já estava lá dentro. Sentado na beira da cama, com o livro no colo, os pés bem alinhados no chão. Estava destrancado, ele disse, sorrindo, como se isso bastasse. Fiquei parada na porta, o coração martelando na garganta. Pensei em dizer que precisava sair, que estava ocupada, mas fiquei muda. Fui até a escrivaninha e sentei. Ele começou a falar de um poeta francês que gostava, mas eu não ouvia uma palavra. Estava ocupada demais, vigiando cada movimento, cada inclinação do tronco, cada gesto das mãos. Em determinado momento, ele se levantou, foi até a estante e tirou um livro. Folheou devagar e disse: "Tem passagens aqui que só mulheres muito sensíveis entendem. E você é sensível, não é, Delmira?" Eu me levantei antes que ele pudesse se aproximar. Disse que estava com dor de cabeça, que ia tomar um chá. Ele sorriu, como se isso fosse engraçado. "Não tem problema, a gente continua outro dia." Saiu com calma, como se tivesse me feito um favor. Mas depois daquilo, eu comecei a dormir com a porta encostada com cadeira, com o abajur aceso. Ouvia qualquer passo e já prendia a respiração. E ninguém notava, ninguém perguntava. O homem seguia vindo. E minha mãe encantada, dizendo que eu devia agradecer a atenção. "Ele vê futuro em você, Zumira. Isso é raro. Tem que saber valorizar." Valorizar. Como se meu medo fosse um presente. Como se o corpo tenso, a alma em ruína e o enjoo que me dava ao ver aquele homem fossem parte de uma dívida que eu devia aceitar. Mas o pior ainda estava por vir. Foi numa noite de sexta-feira. A casa estava vazia. Meu pai viajando, meu irmão na oficina. Minha mãe no quintal lavando roupa. Dr. Jaime chegou com um livro novo. Disse que era presente, para nossa leitura de hoje. Entrei, como sempre, sentei na cadeira. Ele se sentou na cama. Fez perguntas sobre o colégio, sobre a última redação, sobre o que eu achava da vida adulta. E então, num gesto quase automático, colocou a mão sobre o meu joelho. Eu gelei. Levantei na hora. Disse que precisava ir ao banheiro. Ele segurou meu braço por 2 segundos que pareceram eternos. Depois soltou. E sorriu. Fui direto para o quintal. Tonta, vomitei do lado do tanque. Minha mãe apareceu e perguntou o que foi. "Tô enjoada, só isso." Ela olhou bem para mim, como se quisesse arrancar a verdade dos meus olhos. Mas, em vez disso, disse: "Você precisa aprender a aceitar carinho, Zumira. Não é todo mundo que se interessa por menina difícil igual você." E entrou, me deixando ali, sozinha, com o gosto do vômito, da culpa e da solidão escorrendo junto com a água da mangueira. Depois daquela visita do Dr. Jaime, nada mais ficou igual. Aquela mão no meu joelho, aquele sorriso cheio de dentes e veneno, aquela frase doce com gosto de pretexto, tudo aquilo me grudou na pele feito marca de ferro quente. E por mais que eu esfregasse, não saía. Eu comecei a recusar tudo, qualquer visita, qualquer conversa. Me trancava no quarto até a maçaneta cansar de ser girada. Dormia o dia inteiro, virava a cara para o prato, passava horas encarando o teto como se ele pudesse me dar resposta. E minha mãe não gostou nem um pouco dessa nova versão minha. "Você tá ficando doente de cabeça, Zumira. Tá se estragando por dentro. Vai acabar sozinha nesse quarto igual bicho do mato." Eu preferia ser bicho do mato do que presa de caçador. Isso eu não dizia, claro, só pensava. Mas mesmo assim, ele voltava. Doutor Jaime voltava. Sem convite, sem aviso. Às vezes batia palmas no portão.
Outras simplesmente entrava, como se a casa fosse dele, como se eu fosse. Minha mãe continuava tratando ele como visita de honra. Fazia café, assava pão, ajeitava a mesa com toalha de crochê. E ele, todo cheio de livro novo, vinha com aquela cara de santo e as mãos de quem não esquece o caminho. Teve uma vez que ele entrou sem ninguém ver. Eu estava sozinha na cozinha, mexendo numa panela de arroz, quando senti aquele cheiro dele, uma mistura de colônia e papel velho. Virei devagar. Lá estava ele, no batente da porta, sorrindo. Vim deixar um livro novo. Você vai gostar desse. Fala sobre mulheres fortes. Falei que não podia, que minha mãe não estava, que eu estava ocupada. Ele deu um passo. Zulmira, você tem muito potencial, mas precisa se abrir, precisa confiar em quem quer te ajudar. Pegou minha mão. Eu puxei. Ele tentou de novo. Foi quando eu empurrei com força. Não com força suficiente para derrubar, mas para deixar claro que não ia acontecer. E saí da cozinha. Corri para o quarto. Tranquei. Sentei no chão, com as costas na porta, o coração batendo no ouvido. E ele foi embora, sem dizer nada. Minha mãe apareceu horas depois, esbaforida. O que você fez, Zulmira? Jaime saiu daqui com cara fechada. Disse que você o distratou, que foi grossa, mal educada, ingrata. Um homem daquele? Eu não falei nada, nenhuma sílaba. Só olhei para ela com um olhar que não pedia mais explicação. Porque se depois de tudo ela ainda me perguntava o que eu fiz, então já não tinha mais conversa possível entre nós. Mas ela continuou. Sabe o que você fez? Perdeu a única chance que tinha de ter um futuro decente. Um homem culto, com dinheiro, disposto a te ensinar, a te formar. E você joga fora como se fosse nada. Tá pensando em encontrar o quê nesse mundo? Quem vai querer menina difícil, estragada? Aquilo doeu. E não porque era mentira. Doeu porque era o que eu já pensava de mim mesma. Ela saiu bufando. E eu fiquei ali, no chão, com o gosto da raiva e da vergonha entalados no meio do peito. Foi nessa noite que eu decidi destruir tudo o que ele tinha deixado. Peguei os livros, um por um. Rasguei as capas, amassei as folhas, arranquei as dedicatórias nojentas escritas com letra bonita. Desci até o fogão a lenha, abri a portinhola e comecei a enfiar página por página no fogo. As palavras virando cinza, a poesia derretendo em carvão, as promessas sujas sumindo no calor. Minha mãe apareceu no meio daquilo. Viu a fumaça, viu os restos, não disse nada. Só ficou parada, me olhando, com os olhos cheios de um ódio seco. Mas não tentou impedir. Talvez soubesse que naquele momento qualquer palavra dela ia me empurrar para o abismo. Voltei para o quarto com as mãos pretas de carvão. Deitei, olhei para o teto e disse baixinho. Não era poesia, era promessa suja. E dormi assim, com a fuligem no rosto e o coração em cinzas. Depois daquela noite em que queimei os livros do Dr. Jaime no fogão a lenha, minha casa deixou de ser casa, virou cela. Mas não daquelas com grades visíveis. Era a prisão com cortina rendada, com bolo no forno, com visitas sorridentes. Eu, que antes era a bonequinha da festa, virei defeito na parede da sala, um erro no bordado. Minha mãe começou a me olhar de lado, como quem esconde vergonha no avental. Já não me chamava para servir nada, não me penteava mais o cabelo, não ajeitava o vestido. Me trancava no quarto antes das festas começarem, como quem esconde coisa velha no armário quando a visita chega. E eu ouvia tudo. Do lado de dentro, sentada na beira da cama, com o ouvido colado na madeira. E a sua menina? Perguntavam. Anda rebelde, mas vai melhorar. Minha mãe respondia com aquele tom melado de quem vende até cobra de estimação. E o pai? O pai só abaixava a cabeça. A mesma cabeça que viu tudo desde sempre e nunca segurou o que devia. Nessas horas minha barriga doía, não de fome nem de doença, era de enjoo mesmo, enjoo da alma. Porque mesmo trancada eu ainda era prato servido, só que agora era prato reservado para depois, como vinho que precisa amadurecer. Foi nesse tempo que conheci o Dito. Trabalhava no mercado da cidade, descarregando caixa e enchendo saco de arroz. Tinha um sorriso torto e um olho que olhava de frente, sem medo. Começou puxando conversa toda vez que eu passava com minha mãe. Depois passou a me esperar do lado de fora, perto do bebedouro.
Falava baixo, perguntava se eu estava bem, me dava balinha de hortelã embrulhada no papel fino. Aos poucos fui respondendo, primeiro só com aceno, depois com palavra, depois com frase inteira. E quando vi, já estava contando mais para ele do que jamais tinha contado para ninguém. Ele disse que queria me tirar dali, que conhecia um lugar no fim da cidade, perto do matadouro, onde tinha um barraco velho, mas dava para morar, que eu podia ir com ele, que a gente dava um jeito. E eu fui. Fugi numa tarde quente, com a roupa do corpo e um saquinho de pano com 2 pares de calcinha e um sabonete. Não olhei para trás, só corri. O barraco era feio, pequeno, tinha goteira no teto e parede descascando. A cama era um estrado com colchão fino. A cozinha era só um fogareiro e uma panela. Mas ali, por 3 dias, eu respirei. Respirei fundo, pela primeira vez sem medo de escutar meu nome no meio de uma gargalhada. Dito me chamava de mulher dele. Dizia que ia arrumar trabalho para mim. E arrumou, numa casa do outro lado do trilho. Passei a lavar roupa, limpar banheiro, esfregar chão. Chegava com os dedos murchos de sabão e a coluna doendo. Mas pelo menos era eu que escolhia onde pisar. Só que a liberdade durou pouco. Dito começou a chegar tarde, com cheiro de bebida, com marca de batom na gola. Começou a me chamar de folgada, de intrometida. Disse que mulher dele tinha que saber o lugar, que eu não era melhor do que ninguém. E numa noite, do nada, simplesmente sumiu. Saiu dizendo que ia comprar cigarro e nunca mais voltou. Fiquei no barraco por mais uma semana, comendo pão duro e água, até que a barriga começou a crescer, primeiro devagar, depois feito castigo. Era enjoo, tontura, sono e um medo novo maior que todos os outros, medo de carregar mais uma vítima do mesmo ciclo. Fui até a casa da patroa e pedi dispensa. Voltei a pé para a casa da minha mãe. A rua parecia mais curta, mas minha vergonha fazia ela parecer 1 quilômetro inteiro. Quando cheguei no portão, minha mãe abriu a porta. Me olhou de cima a baixo, viu a barriga inchada sobre o vestido surrado e disse, sem piscar, "Que fim você fez, menina? Andou com gente errada, foi?" Entrei sem falar. Ela fingiu surpresa. Me levou até o sofá, ofereceu água. Meu pai nem apareceu. E ela, em vez de raiva, só disse, "Foi atacada por más companhias, né? Eu sempre disse que esse mundo lá fora é cruel com menina inocente." E deu um sorriso que não era bem sorriso, era máscara. Passaram-se semanas. A barriga crescia e a dor junto. Fui levada para o hospital municipal numa manhã abafada. A maca rangia, o teto parecia girar. Eu só queria sair dali inteira, só isso. O bebê nasceu sem choro, sem força, sem cor. A médica olhou para mim com pena e disse que foi complicação natural. Minha mãe apertou minha mão, com o rosto mais limpo que já vi nela, e disse, "Foi livramento, Zulmira. Deus sabe o que faz." E eu só virei o rosto, não por dor, mas por cansaço. Depois que eu voltei do hospital sem o bebê nos braços, eu morri um pouco também. Não chorei, não gritei, nem olhei para a barriga que murchou como se nada tivesse existido ali. Fiquei dias deitada na cama, do mesmo jeito, sem mexer um fio de cabelo. Só respirava, só isso. E às vezes, nem isso eu queria. Minha mãe não mudou nada. Passada uma semana, já estava de volta na correria das festas, encomendando salgadinhos, escolhendo vinho, passando ferro nos vestidos brilhantes. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu nunca tivesse sumido de casa. Como se a barriga que ela jurou que era livramento fosse só uma dor de barriga mal resolvida. Ela entrava no quarto com chá morno, dizendo que era para acalmar os nervos. Me obrigava a engolir aquelas infusões de erva doce, boldo, camomila e umas folhas que nem nome tinham, arrancadas do quintal como se fossem milagre. Eu tomava calada, porque se dissesse que não, ela chamava de ingrata, e se aceitava, virava cobaia. Mas não adiantava, porque os nervos dela não entendiam o que era o meu terror, não sabiam que eu tremia só de ouvir risada de homem, que o cheiro de loção invadia meu nariz e eu já sentia vontade de vomitar, que batidas leves na porta me paralisavam como se fossem um anúncio de mais uma sentença. Passei a viver em estado de alerta. Dormia com a cadeira encostada na porta, roupas largas, cabelo desgrenhado de propósito, qualquer coisa para parecer o oposto da bonequinha de festa que um dia ela moldou.
Mas o mundo lá fora continuava. As festas voltaram a acontecer, com mais força ainda. E os homens nunca faltavam. Os mesmos risos grossos, as mesmas piadas baixas, os mesmos brindes fingidos com cheiro de podridão por trás. E eu, ouvindo tudo do quarto. Cada frase, cada "cadê a menina bonita", cada "ela sumiu, hein?", cada desculpa da minha mãe. Ela anda rebelde, mas vai melhorar. Essa frase era sempre a mesma, como uma promessa, como um plano de correção, como se eu fosse uma torneira com defeito que só precisava de um aperto na válvula para voltar a pingar como antes. E foi nesse cenário que ele voltou, Dr. Jaime. Sim, aquele mesmo. A mão educada que se meteu no meu joelho, o sorriso professoral cheio de intenções sujas. Voltou como se tivesse sumido por um fim de semana e não por ter sido enxotado com marca de dente. Era tarde. Eu estava na varanda, fingindo catar feijão só para ter desculpa de ficar fora do quarto. O céu estava cinza e o ar parado. E quando ouvi a voz, minha espinha travou. "Como vai, minha menina?" Nem precisei virar. Eu sabia que era ele. Minha mãe veio atrás, toda arrumada, como se fosse apresentação de teatro. "Olha quem veio te ver, Zulmira. O doutor ficou tão preocupado com você. Coisa linda, né? Gente que não esquece da gente mesmo com tudo o que passou." Eu não respondi. Só fiquei com a mão afundada no monte de feijão, sentindo a pele dos dedos esquentar. Ele se aproximou. "Fiquei sabendo do ocorrido, mas isso não muda nada. Agora você é mulher de verdade." Essa frase, essa maldita frase. Foi como se ele cuspisse fogo na minha cara, como se tivesse me chamado de mercadoria renovada, pronta para novo uso, como se meu luto fosse uma atualização de etiqueta. Eu não pensei. Meu corpo fez o que minha alma implorava há anos. Avancei. Mordi a mão dele com tanta força que o gosto de sangue veio antes do grito. E que grito! Um berro de bicho, mais de susto que de dor. Ele caiu para trás, tropeçando nos próprios passos, o sangue escorrendo entre os dedos. Minha mãe, ao invés de correr para mim, correu para ele. "Meu Deus, doutor, me perdoe. Zulmira, o que você fez, sua louca?" Ela me arrastou até a varanda e me jogou de joelhos, o feijão voando para o chão. Eu ali, com a boca manchada, o peito arfando, os olhos duros. Ajoelha, pede perdão, agora. Mas eu já estava ajoelhada, só não era para ela. Era para minha dignidade que eu tinha deixado enterrada anos atrás. Levantei o rosto, limpei o canto da boca com as costas da mão e disse: "Ele não volta mais." E ele não voltou. Saiu dali humilhado, com a mão sangrando e a máscara arrancada. E minha mãe não falou comigo por 3 dias. Nem me olhou. Passava por mim como se eu fosse um móvel fora do lugar. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu dormi. E dormi de verdade, com o corpo solto, com a respiração firme. Porque naquele dia eu não só expulsei um homem, eu enterrei uma era. Depois daquele dia em que botei os dentes na carne do Dr. Jaime, alguma coisa dentro de mim parou de aceitar o mundo como era. Eu já não era a menina assustada, nem a boneca de enfeite. Eu era mulher feita de caco, sim, mas de caco afiado. E comecei a andar pela casa como quem fareja coisa podre. Tudo ainda seguia igual. As festas, os panos bordados, os copos com vinho caro, os homens engravatados e as mulheres empinadas. Mas agora, meu olho via outra coisa. Via o que estava por trás da cortina. Os cochichos entre meu pai e alguns convidados, os envelopes discretos passando de mão em mão. O olhar de esguelha quando eu passava pela sala, como se minha presença fosse ameaça. E era, porque eu não tinha mais medo, tinha nojo e vontade. Foi numa dessas noites, com a casa cheia de cheiro doce, música abafada e taça tilintando, que eu vi Walter, aquele velho com cara de santo e mão de porco que frequentava a nossa casa desde que eu era pequena. Sempre tratado como rei, sempre serviram o melhor para ele. E naquela noite, talvez bêbado, talvez descuidado, ele deixou cair um caderno, pequeno, de couro surrado. Caiu entre a poltrona e a mesa, bem do lado de onde eu passava com uma bandeja vazia. Eu vi e fingi tropeçar. Me abaixei, enfiei o caderno por baixo da barra do vestido, prendi entre a cinta e o ventre. Ninguém notou.
Levantei com cara de paisagem e fui direto para o corredor, com o coração socando o peito como porta batida. Esperei anoitecer mais um pouco. Esperei a casa vibrar com as gargalhadas e a música que aumentava conforme o álcool corria. Esperei minha mãe ficar ocupada com os salgadinhos e meu pai ocupado com os brindes. E fui. Desci devagar, pé por pé, até o escritório deles. Aquele cômodo que sempre foi trancado, sempre sagrado, sempre proibido, mas que naquela noite estava entreaberto, como se o destino tivesse cansado de esperar. Entrei, fechei a porta com cuidado, tranquei por dentro, as mãos suando, a garganta seca. Liguei o abajur, sentei na cadeira do meu pai e abri o caderno. Primeira página, nomes. Segunda, valores. Terceira, siglas, datas, códigos. Depois vinham desenhos, embalagens, símbolos estranhos, rotas, cidades, dias, quantidade. Não era lista de convidado, era rede, era entrega, era movimentação, era tráfico. Minha casa não era casa, era fachada, era quartel, era vitrine. As festas, os brindes, os beijos falsos, tudo teatro, tudo disfarce. Aquela alta sociedade da cidade era só fachada para um império de droga que corria debaixo dos nossos pés. Minhas mãos tremiam, mas eu segui. Abri a gaveta do pai, onde ele guardava as chaves, os recibos, as anotações, e achei um envelope amarelado, com as bordas comidas de tempo. Tinha cheiro de mofo, tinha textura de coisa que devia estar escondida para sempre. Abri. Fotos. Muitas. Fotos antigas, daquelas com borda ondulada. As cores meio apagadas, o tempo mastigando a imagem. E ali estavam elas. Crianças. Crianças pequenas, em situações que não deviam existir. Algumas como vieram ao mundo, outras com roupas justas, maquiagem forçada, cara de susto. Algumas dormindo, outras com os olhos arregalados, umas chorando, outras só vazias, sem expressão, sem alma. Eu tremi inteira. As mãos gelaram, o estômago virou, e então vi. Numa das fotos, lá estava ele. Doutor Jaime, sentado, sorrindo, com uma menina no colo. Ela de vestido claro, ele de terno escuro. Ele sorrindo como se tivesse ganhado presente. E ela, com a boca trêmula e os olhos secos, como os meus já foram. Foi aí que desabei. Chorei, mas chorei diferente. Não foi por mim, não foi pela barriga vazia, não foi pelos anos perdidos. Chorei por elas, por cada uma daquelas meninas que não puderam morder, que não tiveram chance de fugir, que sumiram em silêncio sem ninguém perguntar onde estavam. Chorei até doer. Depois limpei o rosto com raiva. Fechei o envelope. Fechei o caderno. Peguei tudo. Escondi num forro velho de almofada, costurado à mão. Escondi bem. Costurei com linha grossa e enfiei no fundo do armário. Não ia entregar de qualquer jeito. Ia fazer certo, sem barulho, sem erro. Porque agora eu não era mais moeda. Agora eu era dinamite. Depois daquelas fotos, depois daquele caderno, eu não era mais a mesma. Não dormia direito, não comia direito, mas caminhava como quem finalmente tinha um rumo. Pela primeira vez na vida eu sabia para onde ir e principalmente por que ir. Comecei a me mover com cautela. Voltava a sorrir na frente da minha mãe, falava manso, dizia que estava tentando melhorar o humor. Ela acreditava, porque só enxerga o que quer ver, e ela queria a filha moldável de volta. Mas eu só fingia. Enquanto ela me elogiava por voltar ao normal, eu prestava atenção nos passos do meu pai. Vi onde ele escondia a chave do carro. Vi o horário em que ele ficava mais tempo no telefone, trancado no escritório. Vi o padrão dos convites das festas. Quem chegava cedo, quem trazia maleta, quem só aparecia na hora da sobremesa. E guardei tudo. Passei a esconder dinheiro também. Consegui vender um colar velho da minha avó, herança escondida no fundo da cômoda. Peguei o dinheiro e escondi no forro do travesseiro. Depois fui pegando trocados de bolsas deixadas abertas. Não era roubo, era resgate. Demorou quase 2 semanas, mas juntei o suficiente para sair dali e não olhar para trás. Até que um deles percebeu.
Um homem alto, magro, sempre de chapéu e bigode bem aparado. Frequentador antigo, amigo íntimo do meu pai. Me olhou diferente, me seguiu com os olhos pela sala. Cochichão com minha mãe, que na mesma noite me chamou no quarto. Que conversa é essa de você ficar pelos cantos, Zulmira? Tá aprontando o quê? Olha que a gente tá de olho. Eu forcei um sorriso, baixei os olhos, falei com a voz de quando eu era catarrenta. Nada, mãe, só tô tentando me arrumar de novo. Quero voltar a ser bonita, igual antes. Ela mordeu a isca, me abraçou, disse que era isso que ela queria, que sua menina estava voltando ao normal. E eu fingi, pela última vez, que ainda era dela. Na manhã seguinte, saí com a desculpa de comprar tecido. Levei minha bolsa pequena, o caderno enrolado num pano de prato e o envelope das fotos escondido dentro de uma sacola com o nome da venda. Caminhei até a última rua da cidade, com o coração na garganta e os passos pesando mais que chumbo. Peguei o ônibus das 7. A cidade vizinha era maior, com delegacia decente. Lá, ninguém me conhecia. E isso era tudo que eu precisava. Cheguei com a cara limpa, o cabelo preso e a alma latejando. Quero falar com o delegado. Esperaram me olhar de cima a baixo, duvidaram, mas me mandaram entrar. Era uma sala pequena, com armário de metal, mesa de madeira e cheiro de papel velho. O homem me olhou com desconfiança, como quem já escutou muita história inventada. Mas eu sentei, e fui direta. Meu nome é Zulmira, e eu tenho prova de que a casa onde eu moro é fachada para crime. E também fui vítima do que acontecia ali, desde novinha. Meus pais me vendiam. A casa era uma festa, mas o cardápio era eu. Ele ergueu as sobrancelhas. Eu abri a bolsa, entreguei o caderno, depois o envelope. Ele folheou, primeiro curioso, depois inquieto, e então pálido. Isso aqui é... Ele parou, virou a foto com a mão tremendo. Aqui tinha o Dr. Jaime sorrindo com a menina no colo. Ele xingou, saiu da sala, voltou com uma policial. Vamos te levar para uma sala segura. Você não pode voltar para casa. Isso aqui é mais sério do que qualquer coisa que a gente viu esse ano. Me deram café, mandaram eu contar tudo de novo. E eu contei, com os olhos secos, mas o coração sangrando. Falei da infância, das festas, dos toques escondidos. Falei da gravidez, do bebê, do hospital, do plano. Ele escutou tudo em silêncio. Depois me olhou com firmeza e disse: "Isso não vai ficar assim, eu prometo. Mas a sua segurança vem primeiro." Ligou para uma mulher chamada Elsa. É uma pensão, lugar seguro. Ela já ajudou outras meninas. Vai te acolher. Lá ninguém te acha. Aceitei. Me deram uma muda de roupa, uma marmita e um papel com instruções. Um carro da polícia me levou até o terminal. Me despedi sem lágrimas. Nem medo, nem saudade. Antes de embarcar, olhei uma última vez para trás. Não vi ninguém. E foi melhor assim. Entrei no ônibus, abracei a bolsa. O motorista fechou a porta. E ali, com o coração batendo como nunca, eu pensei: se eu era moeda, agora viro dinamite. A pensão da Dona Elsa não tinha luxo, mas tinha algo que eu nunca conheci dentro da minha casa: respeito. Ela me recebeu com um olhar firme e uma chaleira de chá fumenante. Não perguntou nada, não invadiu, só puxou uma cadeira e disse: "Aqui você pode ficar e respirar. Depois a gente vê o que faz." Eu sentei, e foi ali, naquela cadeira bamba, com a caneca quente na mão, que eu chorei pela primeira vez por estar viva. Elsa não era de abraços, era de presença. Ajudava com comida, com roupa lavada, com silêncio. Tinha outras mulheres na casa, cada uma com seu passado amassado. Algumas mais velhas, outras mais novas, todas com o mesmo olhar. Aquele que já viu o que ninguém devia ver. Uma tinha vindo fugida do marido, com os 2 filhos pequenos e um cachorro manco. Outra, adolescente ainda, tinha sido deixada na rodoviária, com uma sacola de roupas e a promessa de que ia buscar depois. Nenhuma foi buscada, nenhuma voltou. E como eu, todas aprenderam que sobreviver já era vitória. Os dias começaram a passar. Eu ajudava na cozinha, varria o terreiro, levava o lixo. Coisas simples, mas que me devolviam controle. Eu podia andar sozinha, dormir com a porta destrancada, lavar o próprio prato. Isso, para mim, era liberdade.
Mas mesmo com a calma, o peso ainda batia. Eu precisava saber. Caiu ou não caiu? Tava difícil segurar a ansiedade. Toda semana eu perguntava discretamente a Elsa se tinha novidade. Ela trazia um jornal do centro da cidade todo sábado, deixava na mesa e dizia: "Não sei se vai gostar do que tem aí, mas tá aí." Durante meses, nada. Nenhuma linha, nenhuma manchete, nenhuma notícia. E então, num sábado nublado com cheiro de chuva no ar e bolo de milho esfriando na cozinha, veio a primeira. Médico de renome é preso por envolvimento com menores. A foto era preta e branca, mas o rosto eu conhecia. Dr. Jaime, de terno, sendo escoltado por 2 policiais, tentando esconder o rosto com uma pasta. O texto dizia tudo: fotos, testemunhos, ligações com festas privadas. Algumas meninas identificadas, outras não. Mas o essencial estava lá. Meu corpo estremeceu, não de medo, de confirmação. Eu não estava louca, não inventei nada. Mais embaixo, outra chamada. Empresário Walter é preso por envolvimento com rede de drogas. Aquele mesmo, o de chapéu branco, o que vivia de risadinha e mão leve. Preso com uma mala cheia de dinheiro e cadernos de contabilidade que batiam com as anotações que eu levei para a polícia. 2 nomes, 2 alvos, mas só. Continuei virando as páginas. Nada do nome dos meus pais. Nenhuma linha sobre a casa. Nada sobre meu irmão. A mansão continuava de pé. As festas, segundo o jornal, interrompidas temporariamente para investigação. Temporariamente. Foi como se alguém tivesse arrancado o ar de dentro do meu pulmão com uma pinça. Eles sumiram da lista. Foram apagados da culpa, como sempre acontece nesse país. Quem tem dinheiro se lava antes da polícia chegar. Quem tem sobrenome forte desaparece das manchetes. Eu ali, com as mãos tremendo em cima do jornal, entendi o que a Elsa quis dizer. Prenderam 2 troféus, 2 sacos de areia para tapar o buraco. 2 para dizer que estava resolvido, mas a podridão seguia, só mais quieta. "Você achava que ia derrubar tudo?" Elsa me perguntou mais tarde, me vendo no alpendre com os olhos perdidos. "Eu queria", respondi. "E conseguiu o que dava para conseguir. Agora vive." Eu não respondi, porque viver para mim ainda era verbo estranho. Mas naquele fim de tarde, com o vento balançando os varais e o cheiro de café recém-passado vindo da cozinha, eu entendi que a queda dos 2 já era mais do que muitos conseguiram. Eles caíram, e eu fiquei de pé. Naquela noite, não chorei, nem sorri, só deitei e dormi, com a janela aberta, sem medo. Quando eu saí da casa dos meus pais, sem olhar para trás, eu cheguei à pensão da dona Elsa com o coração trêmulo e as mãos vazias. Achava que era só uma sobrevivente, quem sabe uma testemunha. Mas ela, com seu jeito seco e acolhedor, me mostrou que eu podia ser muito mais. Podia ser dona de mim mesma. Os primeiros dias foram de aprendizado. Coleta de ovo no quintal, fazer pão de sal, bolo de fubá, biscoito. Ela me ensinou a amassar a massa com força certa, a perceber quando a barriga dobra, quando o fermento cresce no ponto. Mexia a massa devagar, mas falava alto. Vida é como pão, menina. Você mistura farinha com água, chove fermento, espera crescer. Se pular tempo, vai seco. Se demorar demais, azeda. E eu aprendi a esperar, aprendi a sentir o cheiro de massa pronta subir e aflorar coragem lá dentro. Comecei ajudando a Elsa nas manhãs. Aposentada, ela era madrugadora. Acordava com o rolo de madeira na mão, o avental a braço ao corpo. Eu chegava às 5, passava a farinha na bancada, enchia a bacia de água para lavar havaianas, antes era luxo cuidar do próprio pé, e ajudava a colocar os pães no forno a lenha. Tinha um relógio de cuco que marcava o início do dia. Mais tarde, ela me deixou abrir minha própria banca na feira. Uma barraquinha simples, com toalha xadrez vermelha e um fogareiro a gás. Eu vendia pão, bolo e doces. A receita era a mesma que aprendi com ela, agora com meu nome grudado. E foi ali que ela me ensinou outra coisa. Quando alguém me chamava de a menina que passou por tanta coisa, mas sempre dorme com um sorriso no rosto, ela dizia: ela é feito bolo, leva açúcar, mas não gruda na boca.
E eu cresci devagar, mas firme. Em poucos anos, com o dinheiro da banca e as economias escondidas em vidros de doce, pude alugar uma casinha pequena na rua principal da cidade. Comprei o forno a lenha para mim, montei meu próprio negócio, padaria e confeitaria Zulmira, pão com força. Era o letreiro de tinta gasta. Tinha fila na porta. O cheiro dos pães tentava até quem jurava que não comia carboidrato. Aos poucos, as pessoas passaram a partilhar coisas comigo. Problemas de cidade pequena, dificuldades de família, memórias de infância. Foi assim que eu entendi o poder do pão, transformador. E essa virada toda me deu uma outra descoberta, o amor. Ele entrou na padaria certo dia de sábado, todo ajeitado, sem jeito, pedindo um pão francês. Chamava-se Antônio. Trabalhava no Banco Municipal, vinha almoçar sempre ali. Falava pouco, mas dava atenção. Me elogiava a cada fornada. Me perguntava da massa, dos ingredientes, da história por trás do pão, e eu contava, clara, sem me omitir. Demorou 1 ano, até ele convidar para tomar café fora do balcão. 2 anos para me pedirem namoro, 3 para se declarar e 4 para casarmos, numa cerimônia simples, só para registro. Mas foi o suficiente para eu sentir que ele me escolhia, me respeitava, me via inteira. Juntos tivemos 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos. Nem preciso dizer que minhas mãos voltaram a tremer, mas agora de outra forma, de amor e preocupação. Ensinei cada um a amassar o pão, a cuidar da massa, a provar o fermento. E eles cresceram com cheiro de fornada, de tarde quente, de cozinha com os cabelos presos. Foram anos de sustento lindo demais, mas que também cobravam. Cresceram, cuidaram da casa, e um por um foi embora. A filha mais velha foi estudar enfermagem na capital. O caçula virou mecânico e montou oficina na cidade vizinha. Todo mundo foi buscar o seu mundo. Eu fiquei. Fiquei naquela casinha simples, com os armários cheios de farinha, daquelas antigas com visor torto, mas que guardava mais do que comida. Guardava a minha história, meu suor, as receitas que batiam nas paredes da infância. Quando ficaram grandes, os filhos me presentearam com reformas, eletricidade melhor, banho decente, janelas novas. Mas a essência ficou intacta. O pão, o forno, o cheiro. E aí vieram os anos que me permitiram um respiro diferente. Antônio morreu antes da pandemia, de causas naturais. Foi no hospital, dormindo, sem dor. Sobrou um buraco no peito que eu preenchi com lembrança. Mas também sobrou liberdade. Depois, quando o tempo apertou, meus filhos sempre ligavam, mandavam cesta, vinham me visitar aos domingos. Mas deixaram claro, não queriam que eu fosse para a casa deles, queriam que eu ficasse. A casa era a minha história. Com o tempo, aprendi a costurar, plantar ervas no quintal, ouvir rádio antigo de manhã cedo. Toda tarde eu me sentava na varanda com o rádio, o catavento gerando e um pote de doce ao lado. Recebia cartas de mulheres que leram minha história, de mães, de filhas, de sobreviventes. Às vezes pediam conselho, outras só mandavam uma palavra de agradecimento. Respondia com calma. Queria que soubessem, existia saída. E aí, um dia, muito tempo depois, recebi a visita inesperada, a filha da Elsa. Toda tímida, passando a mão nos tímpanos, me entregou um pacote com recortes de jornal sobre a padaria, cartões dos filhos, fotos antigas da pensão. No envelope tinha uma carta. Mamãe sempre disse que tinha orgulho de você, e eu também. Vim para te dizer obrigada. A mulher veio, me abraçou, eu chorei, e ela também. E foi no abraço dela que a vida me deixou o presente final. Saber que minha história não morreu, que fez sentido, que não morreu enterrada. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.